Porque a qualquer que tiver gratidão será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver gratidão, até o que tem lhe será tirado. Tá vendo aí? Agora faz sentido. E aí, quando eu saía no intervalo de almoço, né, para buscar essa refeição, eu pegava minha bicicleta, ia lá no restaurante, voltava, pensava, putz, hoje tá um dia tão lindo, tão maravilhoso. E, pô, e eu tô dentro do meu quarto, né, fazendo esse trabalho e por mais que eu estivesse ganhando mais, eu não tava vivendo tão bem. Porque aquele trabalho até que deu motivo para as pessoas me respeitar e tudo, mas pensa bem, eu tava ganhando menos ali na entrega pro restaurante, mas eu tava sempre me exercitando em cima da bicicleta, fazendo entrega aqui, entrega ali, tava comendo super bem, isso não mudou, mas tava comendo super bem e tava vivendo ali, né? Tava criando hábitos interessantes, tava depois do trabalho, tava indo para casa, me trocando ali e tava indo pra praça, que ficava ali perto de casa, pra me exercitar ali na academia. Eu tenho imagens, né, de tudo isso. Então, eu tava vivendo legal. E ali, a partir daquele momento que eu tava dentro de casa ali, trabalhando só em casa, fazendo algo que não era muito bem, falei, meu, eu tenho que mudar meu patamar, porque o que eu queria era sair daquela região interior e vir pro centro. E, e chegar mais perto do meu objetivo final. E não poderia me contentar com aquilo. E falei, então é isso, vou sair desse trabalho, vou pro litoral, né? E, e vou chegar mais perto. De alguma forma ou de outra, eu vou construir uma realidade lá que seja saudável, que seja mais rica, né? E aí, eu vim, em questão de um mês, trabalhar, consegui ser empregado no setor de hotelaria, ganhando praticamente o dobro do que eu estava ganhando no último emprego, dentro do meu quarto, tal. Então, a princípio, quando eu falei, tô indo pro litoral, algumas pessoas falaram, meu, tá louco, não tá aguentando a pressão, quer desistir, quer fugir. Mas não. Eu cheguei aqui, até então eu tinha um quarto dentro de uma casa. Aí cheguei aqui, consegui em questão de um mês uma casa pra mim, perto do trabalho que eu tinha conseguido. E tava ganhando bem. Tava ganhando bem. Mas assim, seguinte, o trabalho de hotelaria, pra quem sabe, que você tem que praticamente se doar ali o tempo todo. E eu tava gostando daquilo porque era uma coisa que eu já tinha sido treinado, já tinha estudado para fazer, em um lugar bem fenomenal, bem ótimo, mas tinha algum problema ou outro. E não era algo que eu podia controlar, entendeu? Tinha um negócio ou outro que era ruim, que por exemplo, pô, tinham pessoas ali que estavam trabalhando mais tempo que eu e estavam almejando, né, subir de cargo ali e tal. Aí eu chego ali, o novato já conquistei um, por causa da minha experiência, por causa da minha bagagem, eu consegui um cargo bem interessante e as pessoas podiam ver ali, era nítido que eu tinha grandes chances de subir de cargo rápido. E é aquela coisa que eu comecei o vídeo falando sobre, né, que
quando você gera desconforto para um ou para outro, essa pessoa ela se sente ofendida e ela não quer saber, pô, o que o menino tem que dá pra ele oportunidades que eu posso ter também em mim que vai me dar essas oportunidades. Não, ele só pensa assim: eu tenho que acabar com esse cara porque ele tá tirando as minhas, ele tá pegando as minhas oportunidades. Não tô generalizando, tá, mas tem gente que é assim. Então eu quis me afastar desse tipo de gente e sair do trabalho. E aí fui empreender de novo, de diversas maneiras, tá? É, fui criando conteúdo pra internet em nome de um projeto, fui entregar produtos caseiros, dessa vez alimentícios também, na rua e dava certo, bem certo. Em menos de 4 meses eu consegui subir uma conta, um perfil orgânico na rede social Instagram, que alcançou números passando de 1.000, né, da audiência e audiência cliente, audiência que comprava, né, não pessoas só que assistiam, pessoas que geravam ali uma fonte de renda para mim, para aquele negócio. E, e aí fui empreendendo e fui tentando, mas tinha alguma coisa ou outra ali que não estava encaixando, porque tem algo aqui que eu tô deixando de falar a respeito disso tudo, né? Disso tudo não. A partir do momento que eu vim pro litoral, eu tinha, vamos dizer assim, eu tinha um contato. E acabou que esse contato foi me dando uns impulsos. Claro, a tomada de decisão, as atitudes sempre partiam de mim. Nunca me coloquei numa situação de dependência em relação a esse contato, porque eu sempre arcava com as minhas responsabilidades no quesito de. Nada ali era a favor, entendeu? Tudo tinha uma troca. Ó, você, Matheus, eu faço isso pra você se você fizer isso pra mim. Então, acabou que o relacionamento com esse contato foi se desgastando por mil motivos. E a gente acabou chegando num conflito. Eu tenho a minha versão, esse contato, vamos dizer assim, tem a versão própria. E aí, não vamos entrar em boatos aqui, mas acabou que, vamos dizer, era uma parceria ali que eu tinha com esse contato aqui nessa região que eu tô agora. E aí foi se desfazendo essa parceria, eu fui notando e fui pensando, bom, preciso me mexer pra conseguir minha a minha autonomia 100%. E fui atrás e consegui achar o lugar que eu tô hoje. Consegui fazer com que o meu estilo de vida se pagasse com o trabalho que eu faço. Porque como eu já comentei, a partir dos meus 17 ali, antes tá, eu já tinha tentado empreender em XY, mas assim, a partir dos meus 17 dei as caras mesmo pra um estilo de vida, ah, vamos dizer, alternativo, tá? Em vez de só focar ali naquele trabalho que me registrava e me pagava X, eu pensei, meu, com esse X que eu ganho, eu posso tentar uma forma alternativa aqui e fazer um extra. E eu achei esse lugar que eu tô e achei formas, né, de viver trabalhando
que pudessem pagar o meu estilo de vida. É uma coisa que se sustenta, né? Uma vida que se sustenta a minha. Né? Que, que eu lembro que meu pai falava pra mim, do que adianta você ser um gênio e não conseguir se sustentar? Um gênio é aquele que se sustenta, ele falava pra mim. Porque em casos de família, né, em conflitos, eu falava, pô pai, você fala assim de tal pessoa, mas tal pessoa é, pô, é um gênio. Você fala de mim, vamos dizer, né? Você fala aí de mim pros outros, mas pô, você tá faltando algum parafuso aí, porque eu sou uma pessoa exemplar, eu sou uma. Meu pai falava, prova então. O que adianta você saber tanta coisa? Você é um gênio, né? Só muito inteligente. Você se sustenta? Então eu pensei, tem que me sustentar. E aí tô aqui, me sustentando. Mas o foco do vídeo é: não tenha medo de mudar de ideia. Não tenha medo de mudar sua cabeça. Porque é assim, ó. Eu consegui sair da região interior, fui pra central. Daí pensei, bom, quero agora um patamar elevado para que eu consiga galgar, né, cada degrau até o topo do mundo. Porque eu tinha aquele exemplo, né? Eu tinha aquela referência. E as pessoas só vão, ó, isso aqui é um brinde, tá? Isso aqui é um brinde. Isso daria uma aula, mas eu vou soltar só um pouco do que é o seguinte: as pessoas só querem o que elas conhecem. Como você vai querer algo que você não conhece? Não tem como. Então eu só queria aquele patamar de vida porque eu conhecia. Porque antes, né, eu não conhecia. Então eu queria outras coisas. E aí minha mãe falou, Matheus, você vai lá pra fora. E eu neguei isso. Eu falei, não, não vou, como assim? Porque, pô, eu cresci vendo pessoas que, sei lá, crianças da minha idade, quando eu tinha a partir dos 10, vai. Crianças que, claro, eu conhecia pessoas que da minha idade que não tinham essa oportunidade, que nem eu, mas eu conheci pessoas que tinham. Por exemplo, a oportunidade de ir pra Disney. E obviamente eu queria também, né, mas eu não podia. E quando eu queria, eu não podia. Então aquela coisa perdeu a graça, né? Eu pensei, não é pra mim isso. Tá. Quando eu tava praticamente adulto já, né? Daí minha mãe falou, pô, você vai pra fora. Daí eu falei, não, como eu vou pra fora? Não vou pra fora, porque quando eu queria eu não fui, agora que eu não quero eu vou, pô. Mas eu fui. Então eu não queria, porque eu não conhecia, não tinha referência, né? Não... Eu fui morar fora sem conhecer o lugar, sem conhecer ninguém de lá, tá? Aí, isso mudou minha vida, me transformou numa pessoa muito melhor. E não é isso o foco, tá? Mas assim, é até um pouco chato falar sobre isso, porque pessoas que conviviam comigo antes dessa viagem, elas ficaram pra trás, porque a minha cabeça mudou e a delas mudou também, mas de forma diferente. E
E é chato porque eu sinto que essas pessoas sentem isso, entendeu? Não sou eu apenas que sinto. Tipo, a pessoa já sente um tom de inferioridade que antes não sentia. Porque agora eu sei inglês e ela não, entendeu? E, bom, isso é de cada um também, porque eu conhecia pessoas que eram superiores a mim, mas eu não sentia nada de ruim em relação a elas por isso. Então acho que também isso é de cada um, né? A natureza de cada um. É, tem pessoas que me conhecem desde aquela época que, pô, não sentem isso de pô, o Matheus é melhor que eu agora, não, o Matheus tá diferente. Eu sei que tem pessoas que tem um coração bom, mas tem outras que não. Tem outras pessoas que realmente pensam, ah, o Matheus tá diferente. E eu tô. Porque eu mudei minha cabeça. Tá, então voltando. Eu tava na região do interior, consegui ir pra região central. Aí ali eu pensei, vou pra um patamar bom. Vou pra um patamar melhor. Pegar uma nave e um apartamento top. O que eu queria nesse apartamento? Um quarto para fazer de estúdio, de gravação, produção musical. Um quarto ali pra eu ficar bem. Ou um mega de um apartamento, entendeu? Que eu pudesse morar com a minha mãe, com a minha irmã. Cada um com um apartamento, cada um com um quarto. E aí aquela coisa estava longe de mim, né? Eu pensei, bom, então eu vou pro litoral. Porque o padrão de vida que eu vou ver lá é mais saudável. Porque é o seguinte, ah, não pensa você que eu queria voltar pro Canadá quando eu cheguei no Brasil por causa das riquezas que tinham lá. Não é bem isso. Assim, o que eu queria era, por exemplo, quando eu fui pro Canadá, eu tive uma chance de fazer esqui na neve, na montanha com neve, e uma chance de fazer snowboard. Mas eu conheci pessoas lá que tinham Season Pass, Season Card, alguma coisa assim, que era um Free Pass, que era um cartão que te dava acesso liberado pela temporada toda. Então você podia fazer aquela quantas vezes você quisesse, porque você já tinha pagado ali o valor que eles pediam pra temporada. E eu não tinha. Ah, então, essa é uma coisa que eu pensei, porra, quero ter essa chance de viver isso. Que mais? Putz, eu sou skatista, falei no vídeo, né? Então lá tinha, pô, skate park em todo lugar. E assim, skate parks boas. Super interessante aquele lugar. E a lista pode continuar, tá? E assim, eu voltei pro Brasil e eu comecei a ver coisas no Brasil que antes eu via, já tava me acostumado com aquilo e aquilo não me gerava incômodo mais. Mas de repente eu fiquei 1 ano e 6 meses fora dessa realidade. Quando eu voltei, eu vi, por exemplo, praças abandonadas, com grama super alta, com espaço que poderia ser um campinho de futebol, com a trave sem rede, com uma trave só, com, sabe, aquele abandono que a gente vê aqui em vários lugares. Aquilo me deixou super decepcionado. Porque assim, ó, no Brasil você tem uma coisa maravilhosa, uma coisa que pode ser até superior ao que você encontre lá fora do Brasil, inclusive, tá? Que eu sei que tem pessoas que eu conheci lá no Canadá que são do Brasil, que vivem no Brasil um padrão mais elevado do que aqueles que eles viviam no Canadá, tá? Eu sei que tem pessoas assim. E não era a minha realidade, tá? A realidade que eu tive lá no Canadá, por mais que fosse às vezes bem difícil, é...
conseguia ser melhor do que a do Brasil ainda, ou equivalente. Eu já tinha vivido situações difíceis no Brasil, então lá quando eu vivi situações difíceis foi, digamos que, mais fácil. Beleza? Então, no Brasil você tem coisas maravilhosas, mas elas estão privadas para aqueles que têm o acesso, que é o dinheiro. Não necessariamente o dinheiro precisa ser seu para que você tenha acesso. Você pode conhecer alguém que tem o acesso e que, né, te infiltra. Mas tem que ter o acesso. Aí, então, é, lá fora eu via que tinha acesso público a coisas maravilhosas, entende? Tipo assim, a livraria pública da cidade tinha estúdios profissionais de música de graça para quem quisesse usar. Era só fazer um cartão da livraria, um registro, né? Tinha aulas nessa livraria gratuitas de várias coisas, de instrumentos, de cursos, de, sei lá, de empreendedorismo, de tudo. Edição. Tá entendendo? Então era esse tipo de coisa que eu tava almejando o acesso novamente. A natureza, né? Mais que aqui no Brasil a gente tenha. Mas assim, vamos dizer. ah, não vamos dizer. O que eu queria falar ia soar talvez como uma crítica ao lugar que eu fui nascido e eu não quero trazer isso não nesse vídeo. Mas o que eu tô querendo falar é o seguinte. É, lá fora, por mais que você queira mesmo, almeje a riqueza, lá o acesso a essa riqueza é até mais fácil, entendeu? Ah, para você morar bem, para você ter um carro, sei lá, não é tão burocrático, não tem tanto imposto, não tem tanto obstáculo. Até para você gozar desses bens, né? Não é tão complicado, porque aqui se você for uma pessoa muito rica e quiser esbanjar essa riqueza, você tem que tomar muito cuidado, tem que ter proteção, segurança, zelo, porque sabe como é. Tá. Então, eu não queria gozar de riqueza, tá? Mas eu queria ah, não queria gozar de esbanjar dinheiro, eu queria gozar de uma vida rica de acessos, de oportunidades. Que seja. E eu fazia um desenho, tá? Eu sempre fazia um desenho. Isso é meu. Inclusive, quando eu era pequeno, eu pensei, meu, vou ser arquiteto. Porque, por exemplo, durante a minha infância, que eu morava com a minha mãe, eu tinha um quarto. Esse quarto era de um jeito. E aí eu sonhava que ele fosse de outro. E aí eu colocava ele num papel assim, tipo, o quadrado que era o quarto. Aí em vez de desenhar como era, eu desenhava como eu queria que fosse. Tá? E eu sempre tive isso em mim, essa característica de desenhar um desejo. Então, quando eu desenhava a minha ida para o Canadá, eu desenhava as bandeiras, né? O Brasil, o Canadá, desenhava a seta, né? Tipo, indo de um lugar para outro. Desenhava eu, uma casa, um carro e sempre as montanhas, né? O sol, tal, a natureza. Então, quando eu vim pra cá, eu pensei, bom, eu não tô indo conquistar só o carro, só a casa, eu tô indo conquistar o contato com a natureza também, que é uma coisa muito importante, que eu não deixava de lado no centro de São Paulo, mas que é impossível de negar que aqui seja bem mais acessível. Como eu já disse aqui no vídeo, tem várias e várias idas para lugares fenomenais aqui na natureza, né, ao meu redor. E que me torna uma pessoa mais saudável, uma pessoa mais
conectada com a natureza. Então, eu vim. Mas aí você pensa, como assim? Não mudou a cabeça, não mudou a ideia. Mudei, porque assim, ali na região central de São Paulo, eu tava querendo, como eu disse, o apartamento, aquela vida boa. Que eu tivesse um lugar espaçoso pra mim, que eu pudesse trabalhar, que eu pudesse viver, que eu pudesse ostentar um veículo bom, um veículo bonito, grande, confortável. E de repente eu falei, beleza, eu posso conquistar isso lá no litoral também, né? Eu faço esforço para que isso aconteça. Mas primeiro veio o desejo de conectar com a natureza. Ah, porque assim, o contato com a natureza não é questão de ter, e é questão de ser. Você vê? Eu não tenho a natureza, eu sou a natureza. Você consegue entender isso? Consegue. É diferente de você ter uma casa e ter um carro. É bem diferente. Então, o meu foco quando eu vim pra cá não era de ter nada. Sim, eu quero e eu vou atrás. Mas o foco era ser. Ser o quê? Ser uma pessoa que pudesse trabalhar finalmente com, com a minha própria formação. Ser uma pessoa que pudesse ah, melhorar no ponto de vista que eu já estava fazendo conteúdo para internet e que eu iria continuar. E que, como eu falei, eu poderia então ir para lugares fenomenais aqui e fazer vídeos ótimos, entendeu? E, e eu não fiz ainda porque, assim, uma coisa é a aparência e outra coisa é a realidade, entendeu? Então, do que ia adiantar, do que vai adiantar mostrar pra vocês, ó, só mostrar e não ser de verdade, não, sabe? Então, até agora que eu mostrei, sou eu. Não é algo que eu finjo ser, sou eu. Beleza? Então, é o seguinte, eu mudei a cabeça, sim. Pensei, ao invés de ter agora, eu quero ser agora. Aí eu vim ser e estou sendo. Eu estou sendo uma pessoa que conseguiu concretizar o objetivo de traduzir um livro, revisar esse livro e publicar esse trabalho. Está disponível aí em outra playlist, né? E outras coisas, né? Que eu venho sendo ao decorrer do tempo. Ah, então, se permita, tá? Mudar a sua cabeça, se permita começar, se prepara, mas começa, se permita, porque senão o tempo vai passar, como poderia ter passado pra mim e eu ainda poderia, sei lá, tá naquela região do interior de São Paulo, fazendo sei lá o que, vendendo paçoca ainda. Não que isso seja ruim, tá? Isso poderia ser bom, mas eu pensei que poderia ser diferente e melhor porque eu tinha a referência, tá? Aí você pode se dar como coitado, você tinha a referência mesmo. Você saiu da região do interior, foi pra região central porque parte da sua vida foi ali, naquele núcleo. Você tinha uma referência, um ponto de referência. Eu não. Pô, então, se ninguém te deu, você tem que se dar. O que você não pode se dar é desculpa. Se dá várias outras coisas, pô. Menos desculpa. Porque desculpa ninguém vai te dar. Várias pessoas vão esbarrar em você sem pedir desculpa. Entendeu?
Então não seja a pessoa que se desculpa. Beleza? Aí então, eu mudei de ideia, vim ser, tô sendo, beleza? Não é à toa que eu tô gravando esse vídeo aqui que já faz um tempo que tá sendo gravado, à base do improviso, sem perder o foco, sem falar groselha, sem ficar debatendo clichê. Tudo que eu tô falando aqui é em base de experiência. Tudo que eu tô falando aqui é a minha verdade. Entendeu? Não quero forçar a barra aqui. É a minha verdade. Pode ser que te ajude aí como um exemplo, como uma referência, tá? Então é por isso que eu tô fazendo. Inclusive, eu não tenho acesso a, a um psicólogo, a alguém que me faça uma terapia. O que é bom. O que é bom. Eu não tenho. Então, eu uso formas e métodos de me expressar, porque aí nesse decorrer do tempo que eu tô me expressando, eu vou me ouvindo, eu vou me entendendo, eu vou me localizando. Então, eu ainda quero ir pro Canadá. Quero. Eu ainda quero ter uma casa e um carro lá. Quero. Mas não é mais o meu foco principal. E não é a partir de agora, só mudei minha cabeça agora. Parou de ser meu foco principal quando eu pensei, eu não vou alcançar. Não vai cair do céu. O meu foco principal, quando eu pensei assim, quando eu mudei a cabeça, foi ter um quarto no centro de São Paulo, fazendo uma função, um trabalho de entrega, né, de venda de caça-palavra, que pudesse me dar um método e uma forma de pagar aquela realidade. Então, eu quero morar no Canadá? Quero. É meu foco? Não. Até porque eu parei pra pensar e olha como são as coisas. Vou deixar outro brinde aqui, tá? E aí a gente já encerra o vídeo. Olha como a mente é poderosa. Eu desenhava, pra você ver, né? Uma coisa que eu não tinha parado pra pensar ainda. Calma aí que eu já vou falar que eu ia. Mas deixa eu falar isso primeiro. Eu lembro agora que eu acabei de falar, quando eu era pequeno, eu desenhava um quarto, né? E quando eu parei de desejar o patamar do Canadá, eu desenhei um quarto. E como eu já era responsável por mim mesmo, né? Eu consegui, eu fiz coisas pra conseguir. Tá. Então, isso talvez seja que eu esteja insinuando. Isso prova que talvez eu esteja insinuando aqui que o que você quiser, você consegue. E não é porque você ah, porque você quer e consegue que você vai ficar parado, não. Mas assim, o que você quer você consegue. É, pode ter milhares de pessoas que expliquem isso aí. E pode ter milhares de pessoas que tragam esse tema e queiram te explicar por que isso acontece. Mas não consigam, tá? Só fica falando balela.
Eu só tô falando que acontece, eu não tô falando como acontece. Porque cada um é um e sei lá, a vida ela é muito dinâmica, ela é muito maravilhosa, ela é muito versátil, então cada um vive uma realidade, não tem como eu explicar. Mas você consegue o que você quer. Tá. Então, o que eu ia falar era o seguinte. Eu desenhava o Canadá lá, uma casa, um carro e as montanhas, né? Hoje eu tenho a casa, claro, ela não é minha, mas eu moro nela. Ela é minha porque eu trabalho para sustentar ela, mas ela não é minha no caso que assim, não é minha, não é, eu não sou o dono da casa. Mas eu moro numa casa igualzinha a que eu tinha feito no desenho no Canadá. Tá? Claro, não é idêntica, não é igual as que eu olhava na internet e falava, essa aqui custa tanto lá no Canadá, tá à venda. Pra alugar é tanto e pra comprar é tanto. Essa aqui eu quero. Não é igual, tá? Mas é a ideia, o projeto, o desenho é igual. É aí que tá. Porque eu não desenhava os detalhes que eu via da realidade ali na internet, da publicação, né? Da oferta que tava na internet, do anúncio. Não, não desenhava. Eu desenhava um sketch, como posso dizer, um arquétipo. E a casa que eu moro é igual a do desenho. E as montanhas do lado, não tem a neve no topo, mas são também iguais ao do desenho. Então, eu não tenho um carro, tá? Mas eu esse ano batalhei pra tirar minha carta de motorista e aí já é uma realidade. Então eu posso legalmente conduzir um veículo de 2 rodas ou 4 rodas, tá? Que tenham um motor, que sejam motorizados, que sejam emplacados também. Mas seguinte, eu tenho já a casa, eu tenho contato com a natureza, só falta o carro. Mas eu nem vou dizer assim, só falta o carro, porque ó, pra ser sincero, beleza. Eu não nego que ter um carro vai ser muito bom pra mim. Mas até então, eu tinha uma bicicleta aqui, desde que eu me mudei pra esse lugar aqui, em 2 meses eu comprei uma bicicleta super legal. E com ela eu ia pra onde eu quisesse, de fato, porque eu sou uma pessoa que gosta de fazer exercício, esporte. Então eu cheguei já a percorrer vários quilômetros com a minha bicicleta e a lugares distantes aqui na Ilha Bela de bicicleta. Então, assim, ter um carro vai ser legal pra mim, vai. Mas não preciso, não é? Mas é o seguinte, o desenho que eu fiz, né? A casa, as montanhas, o carro, tá praticamente concretizado. Não é no Canadá, mas o desenho é o mesmo. Ou seja, é como se eu tivesse já realizado praticamente, se eu tivesse concretizado a realidade que eu tava almejando, né? O arquétipo é o mesmo. É o mesmo. E eu, concretizando meu trabalho, né? Trazendo mais aulas de inglês, que é o meu foco, trazendo mais conteúdos, eu vou gerar uma audiência, pessoas que vão se beneficiar com o que eu estou falando aqui, com o que eu estou trazendo, pessoas que vão se tornar minhas clientes, vão trazer dinheiro para o meu bolso, vão ser pessoas que compram meus produtos ou serviços, entendeu? E assim eu vou ter um poder aquisitivo de criar uma realidade melhor. Mas é aí que tá. Mudança de mentalidade. Eu praticamente já tenho o que eu queria ter quando eu voltei pro Brasil.
E não é fora do Brasil, é aqui. Tá, praticamente já tem. Não vou dizer que, tá bom por aqui, vou parar. Não, obviamente. Mas assim, eu já tenho praticamente, é isso que eu tô querendo falar. Alguns meses atrás eu tava por aqui e pensei, putz, e se eu for pro Canadá e sentir saudade desse lugar? Imagina se eu chego no Canadá e penso, putz, quando eu chegar no Canadá, minha meta se torne, quero ir pro Brasil. Porque assim, não é brincadeira, o Brasil é fenomenal. Tem muitas coisas horríveis? Sim. A gente acaba se acostumando com elas? Sim. Isso é uma coisa boa e ruim, tá? O ser humano ele é capaz de se adaptar com uma coisa maravilhosa, tipo assim, você tem uma namorada, vamos dizer assim, você é um homem que gosta de mulher, então você tem uma namorada muito gata. Quando você não tinha ela, ainda como sua namorada, você pensava, nossa, eu vou investir nessa mina, vou chamar ela, vou, pô, me cuidar pra ela me desejar. Aí quando você tem ela e você tá tipo com ela 3 meses, você sabe que ela peida e tudo, perde a graça. Entendeu? Se ela não te convencer que ela é uma pessoa que você deve amar, porque ela tem inúmeras qualidades, ela é uma pessoa maravilhosa, você vai começar a querer uma menina que nem é tão bonita igual ela, mas sei lá, uma menina, sei lá, engraçada. Então isso é uma coisa boa e ruim, tá? A gente se acostuma com o ruim e a gente se acostuma com o bom muito rápido. Então, é capaz que eu sinta saudade do Brasil por por diversos motivos. E aí eu pensei, putz, eu ainda quero ir pro Canadá? Sim, quero, ainda quero. Mas não é por morar lá. Inclusive não sei nem se eu quero morar lá. Eu só quero ir porque eu quero criar a condição real de poder ir pra lá. E pagar uma temporada de esqui ou de snowboard que seja. Pra mim e pra alguém que queira me acompanhar. Porque eu vou ter condições. Porque eu me esforcei pra isso. Mas só por isso. Não é porque, eu quero morar lá porque tem estúdio de música de graça na livraria. Não, beleza, pode até ter, mas até então, ah, eu sei que é difícil aqui no Brasil, tá? Ter um estúdio de música. Você investir no seu próprio, ou você ir pra um, né, encontrar um. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Então eu não preciso ir pro Canadá pra ter isso, vamos e convenhamos. Né? Então, eu só quero ir por causa disso, entendeu? E na verdade, eu venho estudando, né, essa vida e venho cada vez mais percebendo algumas coisas que, que fogem do meu paradigma antigo, entendeu? Que tipo assim, que é riqueza? Sinceramente, tipo assim, eu, na minha realidade, a Etiópia era um país na África extremamente pobre. Mas recentemente eu venho descobrindo que a história recente desse país é incrível. Inclusive, eu estou esperando o livro que trata de algumas falas do último imperador da Etiópia chegar para que eu possa traduzir e trazer para vocês aí assistirem comigo o que esse cara falou em vida e talvez eu continue estudando mais e talvez não, eu vou continuar estudando mais e mais a respeito disso, da história. Não vou trazer isso, tá? Porque tem a ver com política e tal, e eu também não, eu quero evitar política. Mas
mas eu venho mudando algumas crenças minhas. Tipo, eu não quero morar no Canadá, pra ser sincero. Porque eu vou falar a verdade, eu gosto muito da minha família, sou apegado com a minha família, por mais que eu não tenha muito contato com a minha família, eu tenho contato com a fantasia da família. Por mais que a minha mãe e meu pai não sejam as pessoas que eu tenho na minha cabeça e no meu coração, eles são minha família, minha mãe e meu pai, entendeu? E por mais que eles não sejam as pessoas que eu penso que eles são, eles que me deram a vida, eles que transaram e me assumiram. Então, por mais que aconteça várias merdas comigo na minha vida, eu tenho fé que eles sejam as pessoas que, por mais que eu seja um merda, ou por mais que eu sofra alguma injustiça, eles vão falar: pô, Matheus, você é um merda, hein? Mas vem cá, vai lá, volta por ringue. Ninguém mais vai fazer isso por mim, senão minha família. Eu sou muito apegado com a minha família, entendeu? Então, tipo assim, eu não penso que seria interessante eu voltar pra morar no Canadá e viver uma vida longe deles. Eu quero uma vida interessante, que se eu for morar lá sozinho, eu possa ajudar financeiramente eles e possa vir visitá-los, entendeu? E ser presente na vida deles, ou levar eles comigo, ou criar a minha família, entendeu? E estar presente com a minha família. Então eu não vejo sentido em viver uma vida abundante, aparentemente rica, longe da minha família. A menos que eles estejam presentes comigo. Então, eu quero morar no Canadá? Não. Eu só quero poder. E aí que tá. Pensando assim, né? Esse mundo tem muita riqueza nele? Tem. Esse mundo tem só riqueza? Não. Esse mundo tem muita pobreza nele? Tem. De onde que vem a pobreza? Isso é questão de ponto de vista e de crença, tá? Porque assim eu posso falar, pô, uma doença é uma pobreza? É. E de onde que vem a doença? Então, é complicado a gente falar de riqueza e de pobreza, na verdade, pra ser sincero, tá? Porque assim, vamos falar da natureza. A natureza, uma bananeira lá, ela dá o fruto. Se nenhum animal consome o fruto, ele vai apodrecer com o tempo, vai. Então, assim, a passagem, né, dessa vida, da fruta, ela passa pela riqueza e pela pobreza, né? Em pontos de vista, né? Porque assim, ela vai apodrecer e cair do cacho e vai alimentar a terra, né? Então. Mas vamos em termos práticos. Existe muita pobreza aí porque o ser humano se beneficia da mediocridade do próximo para que então exista mais espaço para o lucro. Então, eu trazendo para você um exemplo de que você pode melhorar seu patamar de vida, eu trazendo para você um conhecimento que te possibilite a pensar diferente e se comportar diferente, já é suficiente para as pessoas do mal que trabalham com a mentira, com a confusão, com o caos, se incomodarem comigo. Então, se eu falar de política e de religião, eu vou pisar, cutucar eles, entendeu? E não é isso que eu quero fazer. Fazer o que eu quero fazer, que é trazer um conteúdo legal que agrega valor para sua vida, já é suficiente para eles não gostarem de mim. Imagina se eu vou no principal, que é política e religião.
Porque se eu falar de sexo aqui, pode, pode gerar até um burburinho, mas não tem a ver com política e religião, por mais que seja da mesma natureza. Política e religião fala de sexo, mas falar de sexo não necessariamente é falar de política e de religião. E falar de sexo é importante? Extremamente. Você veio da onde? E eu? Da onde que eu vim? A gente esquece, né, dessas coisas. Sexo é a energia mais poderosa, como a gente viu lá no Pense em Riqueza, no livro que eu traduzi, revisei e publiquei para você assistir junto comigo. Tá? Tá descrito lá. Então por que a gente não fala mais disso, em vez de falar de política e religião, que pode me causar problema, que pode ser um estopim para uma revolução aí, que possa, pô, gerar uma tragédia? Porque eu acredito que eu sou capaz de mudar o mundo. Ai, ai. Ele acredita que ele é capaz de mudar o mundo. Bom, isso tem a ver com a minha crença e com o meu ponto de vista. Não tem a ver com o seu ponto de vista e nem com a sua crença? Beleza, muda de ideia. Não vai mudar de ideia? Tá bom, então. Continua pensando que você não é capaz de mudar o mundo. Porque eu acredito que eu posso mudar o mundo me mudando. Começa por aí. Beleza? Então é o seguinte. Mude de ideia, não tenha medo de mudar. Faça logo o que você quer fazer tanto. Pô, quantos vídeos você já deve ter assistido aí? Se você tá assistindo o meu, que infelizmente as pessoas que me assistem, a maioria pensa assim, ah, Matheus é coach. Quer virar coach. Eu dou risada. Acho engraçado as pessoas que falam isso. Mas, infelizmente, tem pessoas que vão atrelar a minha imagem a esse símbolo. Mas é o seguinte. Minha meta aqui é só compartilhar essa riqueza de conhecimentos que altera nosso comportamento, nossa forma de ser, tá? Para que você enriqueça espiritualmente. Que você cresça como ser humano, que você, pô, atinge o patamar que você quer atingir, porque quantos vídeos você já não assistiu que se lá as pessoas falam, vai lá, faz, é assim, é assado, ah, isso é como você enriquece, ah, isso é porque você tá pobre ainda. Um monte de gente falando mais que a boca. E eu tô aqui há quase 2 horas falando mais que a boca. Não tô falando mais que a boca aqui, porque eu tô falando tudo baseado em uma intenção verdadeira, que é compartilhar o que tá me deixando rico, tá? E eu mudei de ideia. Pensei assim, pô, esse mundo tem muita pobreza. E na maioria das vezes é o ser humano que cria essa pobreza de propósito, articulando um comportamento aqui e ali que vai gerar um resultado benéfico para mim, que vai resultar em um problema, tá? Vamos dizer assim. Vamos criar uma doença e inventar a cura. Quando todos estiverem doentes, nós iremos vender a injeção. É isso que eu tô falando. Tá? Não tô falando aqui de... Ai, caralho. Só porque eu falei isso já toquei numa ferida aí, grande. Que pode ser que me coloque numa situação de alvo. Tá? Mas não é novidade. O que eu quero falar é acorda. Nada que eu falei aqui é novidade.
Mas tudo isso que eu falei faz sentido e é poderoso se você usar a seu favor. Mas não é novidade. Eu não sou a primeira pessoa que falou isso pra você, eu também não sou a última. Pode ser que eu falei alguma coisa ou outra que você pensou, opa, interessante, mas não é novidade. Não é. Beleza? Então é o seguinte, muda a sua cabeça, que você vai mudar o seu comportamento. Não fica preso naquele clichê de pense e enriqueça, ou seja, se eu pensar de tal forma, ai, meu amigo, minha amiga, nada vai cair do céu. Milagres acontecem se você fizer a sua parte, tá? Porque eu considero que minha vida é um milagre, tá? Eu considero. Pelo fato de que eu sou capaz de fazer várias coisas, pô. Eu sou capaz de pegar um caça-palavra e vender ali na esquina, se eu quiser. Entendeu? Eu sou capaz, pô. Que milagre. Tem pessoas que vêm. Tem pessoas que vêm viver na vida sem essa capacidade que eu tenho. A minha vida é um milagre. Tá? Minha vida é um milagre. Então, pra finalizar, é isso. Não sei se eu realmente quero ir pro Canadá, ter um carro, uma casa lá, se eu não for primeiro capaz de, pô, ajudar minha família financeiramente. Não que minha família dependa de mim, graças a Deus, mas tipo, vou dizer, uma ajuda aqui, uma ajuda ali, ninguém recusa. Então, a menos que eu me torne essa pessoa que possa me ajudar, né? A menos que eu me torne uma pessoa que se autoajuda para que então possa prover uma melhoria, uma condição melhor para os seus amados, eu não quero sair do meu país. E outra, se vamos dizer, já aconteceu a pandemia mundial. A gente já tem aí uma referência que, infelizmente, nem tudo está sob nosso controle. Então vamos dizer que o caos começa aí no mundo. E eu perca minha família, tá? Seguinte, tem gente que tem medo de falar isso, porque as palavras são poderosas, né? Então tem gente que fala, Mateus, porque você está pensando nisso, porque você está... Mas vamos dizer que assim, por mais que minha vida seja um milagre, minha vida é um drama. Eu nem lembro disso que eu vou falar agora, mas tem gente que lembra. Que quando eu era bem pequeno, bebê, praticamente eu fui sequestrado, roubaram a casa que eu morava, enquanto eu estava longe da minha mãe e do meu pai. Tinha umas pessoas cuidando de mim na casa que eu morava, e aí sequestraram os móveis dessa casa, me levaram, e aí minha família me encontrou, um herói me salvou, e eu tô querendo dizer que minha vida é um drama, além de um milagre, entendeu? Então pode ser que, pô, não venha um caos aí acontecer que tire minha família de perto de mim, mas, pô, que alguma doença venha, que algum acidente venha aí, mude a minha realidade e tire a minha família de perto de mim. E a minha família, eu vou falar a verdade, como eu já disse, por mais que não estejam perto de mim, ou que você pense aí, pô, bonito isso do Matheus gostar da família dele, mas, pô, infelizmente eu tenho uma família que não dá pra ficar perto. Ou eu não tenho minha família, já perdi. Então seu foco seja outro, talvez você seja uma pessoa que não se incomode de viver sozinho, de criar uma realidade só pra você.
ou uma pessoa que queira só criar uma família, sei lá. Mas a minha realidade é essa. Eu gosto da minha família, por mais que eu não tenha contato constante com eles ainda. Eu trabalho para poder me tornar uma pessoa mais presente na vida deles. Mas se eu não tiver mais eles, então eu vou me considerar uma pessoa mais livre ainda para, por exemplo, poder viajar para a Etiópia e, e ajudar alguém em alguma causa lá, entendeu? Ou ir procurar uma mulher lá, porque, pô, o pessoal de lá é bonito, viu? Mas, entendeu? Ah, o que eu tô querendo dizer é que, assim, a gente provavelmente tem uma missão aqui nessa vida. E se eu nasci no Brasil, talvez a minha missão não seja ir pra Etiópia e nem pro Canadá. Talvez seja aqui. Talvez existam pessoas aqui, nesse lugar, que precisam se encontrar comigo, de acordo com o destino. E, e, e precisa viver momentos comigo que sejam essenciais para que nós melhoremos, certo? Então, eu já conquistei praticamente o que eu queria. Então, a menos que eu, eu me torne uma pessoa capaz de providenciar momentos maravilhosos junto com a minha família, eu não vou sair do país, sendo que eu já, sabe, pô, tô num lugar fenomenal, incrível, maravilhoso, tá? Então é isso aí. O vídeo vai ficar por aqui. Mude sua cabeça. Talvez ter precise vir antes do ser. Foque em ser primeiro. O que você quer ser? Quero ser livre. Quero ser forte. Então seja. Como que eu começo? Não sei. Mas começa. Valeu?